Olá, eu sou a Amanda Nari e está no ar mais um episódio do podcast Marcas Inesquecíveis. Por aqui nós contamos histórias de marcas que transformam o mercado com muita inovação, com propósito e muita dedicação. E hoje vamos falar sobre uma empresa que atua há mais de 16 anos no mercado de eventos, não só do Piauí, mas também do Ceará e do Maranhão. Eu falo da Inove. E para contar essa história dessa empresa maravilhosa, recebo aqui o CEO da Inove, o Kelson Alencar, e a diretora de marketing, Priscila Guimarães. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com o Kelson Alencar, Priscila Guimarães. E é sempre um prazer falar da Inove, porque a Inove Eventos está trazendo muita diferença no mercado de eventos aqui do estado, não só do estado do Piauí, mas também Ceará e Maranhão, como já me passaram. Queria que vocês falassem, um pouco da satisfação de vocês, do empenho de vocês nesse mercado, que é tão competitivo, trazer um pouco da história, de onde é que surgiu, como que surgiu a Inove. Bom, Amanda, é sempre um prazer poder contar essa história, falar um pouquinho da nossa trajetória e agradeço a oportunidade aqui da gente poder conversar um pouquinho sobre isso, tá? Bom, a Inove ela surgiu pelo nome mesmo da questão da inovação, né? A gente tinha essa ideia de buscar equipamentos profissionais, especializar equipes, mas assim, antes do surgimento da Inove, eu como Kelson, que é o CEO, vamos dizer, o Kelson Alencar aqui, eu era gravador de CDs, eu era fotógrafo, eu vivia esse mundo das baladas, das festas, dos eventos e a gente naquilo ali gostava de participar, de entender, observar e eu percebia de fato que o mercado carecia de mais inovação, de mais ideias, para trazer de repente mais experiências, que era uma coisa que nem se falava tanto na época. Atrelado um pouco à questão do meu conhecimento em licitações, que eu já lidava com a administração pública e minha especialização que eu tinha já, uma pós-graduação em gestão empresarial, eu busquei o mercado, percebi esse nicho, essa oportunidade e busquei me especializar mais no mercado e ao mesmo tempo nessa questão mais da administração pública, buscar contratos com a administração pública. Então, de fato, aí surgia a formalização da Inove Eventos. No ano ainda de 2009, buscando muito essa inovação mesmo. O nome resume bem o que nós somos hoje, e fomos sempre. O que mais me chama a atenção é como você entrou dentro desse mercado, Você gostava muito do ambiente, gostava muito da área em si, gostava de música, do ambiente e viu o mercado encarecido daquele nicho. E com certeza você enfrentou muitos desafios, para poder trilhar, para poder evoluir e fazer da Inove do jeito que ela é hoje. Como é que foi assim para você no início, assim, os desafios que você enfrentou, o que você teve que driblar para poder chegar onde você está hoje? Bom, os desafios foram muitos, A empresa, a Inove Eventos, ela realmente começou do zero no sentido, ali do início mesmo. No início as coisas ainda muito difíceis, ali há 16 anos, que a gente já tem 16 anos atrás, em 2009, do início ali de comprar uma caixinha de som, 2, 4 e a coisa ir crescendo, realmente foram muitos desafios. Primeiro, a questão mesmo de buscar esse espaço que eu falei, da administração pública, a concorrência, os espaços, as empresas que já existiam. E segundo, a questão mesmo de iniciar os trabalhos, de pôr em prática e a gente conseguir conquistar mercado, Esses são desafios bem inerentes. Conseguir convencer o contratante de que um material melhor, um profissional mais qualificado, vale a pena gastar mais, Eu acho que foi um dos maiores desafios. Porque ele conta essa história, eu sempre sou interessada e às vezes eu relembro alguns pontos. E a Priscila Guimarães, diretora de marketing, tem assim uma responsabilidade muito grande, porque quando você está dentro do marketing, você está dentro de um setor que é praticamente a alma. O coração é uma coisa, mas a alma é o marketing, é aquilo que faz, é aquilo que comunica com o cliente final. É aquilo que faz com que as pessoas desejem aquele produto, aquele serviço. Então, como que é para você? Desde o início ou depois que você entrou? Como é que foi? Como é que é a tua história com a Inove? A minha história com a Inove começou de uma maneira muito
bacana, sabe? Quando eu conheci, a gente se conheceu, nós somos um casal, a gente se conheceu em uma visita técnica. Eu estava numa visita técnica em um evento, que eu ia fazer um evento, e ele estava lá e a gente se conheceu já nesse ambiente, né? Já nesse ambiente. Quando eu entrei, na primeira vez que eu entrei na Inove, eu, caramba, que massa, caramba, que legal. Teve uma hora, passando os dias, eu falei assim, Kelso, todo mundo precisa conhecer vocês. Vocês são incríveis, a gente. Nós, agora eu participando disso, nós somos incríveis. Eu estou há 10 anos com a Inove, eu peguei a Inove com 6 anos de idade. Verdade. Então, assim, eu olhei assim pra Inove, caramba, vocês precisam, o mundo precisa conhecer vocês, Teresina precisa conhecer vocês. E foi aí que eu fui vendo, olha, aos poucos, vendo, Kelso, bora fazer assim, Kelso, bora fazer assim. E o Kelso é uma pessoa que, quando ele vê uma ideia, ele dá um gás, sabe? Que vale a pena criar um novo, sabe? Vale a pena você fazer diferente. E isso é uma característica da Inove, uma característica do Kelso, é uma característica de todo mundo. E ter essa responsabilidade de colocar a alma da empresa para todo mundo ver de forma responsável, de forma sucinta, sabe? Com propriedade, não é um peso, é uma honra, porque eu falo da Inove com muito amor e eu consigo fazer a direção de marketing da Inove com tanta presença, com tanto amor, porque eu conheço desde a montagem, técnica, eu conheço todos os processos que compõem a Inove, a parte administrativa, a parte licitatória, eu conheço de fato a cabeça da Inove, eu conheço, então o conhecimento, a vivência, a vontade de fazer diferente faz com que esse mundo do marketing, de direcionar o marketing de uma empresa, de mostrar a alma, seja de fato leve, porque eu realmente faço isso com amor. Maravilha. É interessante vocês tocarem nesse ponto do diferencial, porque o próprio nome já diz, Inove de inovação, de diferente. A gente sabe que todo mercado, independente do nicho, seja de eventos ou etc., qualquer outro tipo de mercado, existem os comodismos, existe aquele feijão com arroz, como o povo fala, né? Que todo mundo faz a mesma coisa. O que vocês enfrentaram no início de comodismo do mercado, que vocês quiseram trazer algo de diferente? Com certeza trouxeram alguma coisa de diferente, porque justamente é o destaque de vocês. Então, eu queria que vocês fossem um pouco mais detalhistas nesse ponto, porque é esclarecedor, não só para os empreendedores que assistem o Marcas Inesquecíveis, mas também para quem atua nesse mercado. O que seria um comodismo no mercado de eventos e o que vocês trouxeram de diferente que fizeram vocês tiverem esse destaque, assim? O maior diferencial da Inove, de fato, o maior obstáculo foi realmente convencer aos produtores de evento, porque o nosso primeiro público é o produtor, não é o público final, não é quem compra o ingresso para ir para o evento. Então, assim, quem contrata a gente é o produtor, é o decorador, é a noiva, é o aniversariante, não é o público geral ali. É uma galera interna. Isso, é mais alguém que... Porque a nossa estrutura, como é empresa de estrutura para eventos, não é a produção do evento em si, é convencer. Se você o nosso serviço, ele é diferenciado. Não é igual a você contratar qualquer som. O nosso som não é um qualquer som. O nosso estudo não é qualquer estudo. A nossa equipe é diferenciada. Desde a montagem até o Kelso, todo mundo sabe tratar o cliente. Você está lá na montagem, se você tiver alguma dúvida sobre o evento, o nosso montador está podendo te responder melhor. O técnico vai te ajudar. A gente tem essa cultura, esse fator Inove, né, que a gente fala muito na empresa. A gente tem um fator Inove e essa é a nossa diferença. Então, assim, para os produtores entender que, de fato, contratar uma empresa que sabe a linguagem, é responsável com o que o produtor quer do evento, com o que o evento quer conversar, com o que o evento quer falar, eu acho que essa foi a virada de chave, quando a gente conseguiu convencer o produtor de que faz diferença sim, ter uma empresa mais profissional. É importante, complementando, Amanda, mencionar assim, que esse convencimento ele vem dessa forma de atender, né?
Essa questão tipo que a gente chama de consultoria até, é uma espécie de atendimento diferenciado. Imagine que você pensa em fazer seu aniversário. Quero fazer meu aniversário em casa, então... A gente tem um falar, né, da empresa, tipo assim, você não precisa entender de eventos. É a nossa obrigação fazer com que o evento não seja problema nenhum, a parte estrutural não seja problema nenhum para você. Manda, Pri, eu quero fazer meu aniversário, eu quero banda tal. Pronto, só me diga qual é o tamanho do espaço que eu consigo resolver, solucionar o problema de entregar toda a estrutura para você. Isso de repente pode até ser, vamos dizer assim, o segredo do negócio, mas de fato a gente faz assim, você nos procura, a gente prefere fazer uma visita técnica, né? Buscar entender melhor a sua ideia e a gente meio que entra nessa dinâmica assim, de sugerir. Inclusive tem muitos projetos que a gente recebe de clientes que tá lá, é assim, assim, assim. A gente diz, que tal fazer assim? Porque a gente tem uma experiência dentro do evento. A gente não sugere, interfere. A gente não muda, mas sugere. Se ele aceitar, isso às vezes traz pra gente a responsabilidade e se não der certo, mas a gente meio que arrisca muitas vezes, arriscar no sentido do o risco trazer seguro, a melhor né? opção também, opção, né? Exatamente. Então isso fez com que a gente realmente ficasse bem conhecido nisso e quando os clientes nos procuram, a gente dá essa atenção, vai lá, faz a visita técnica, sugere, monta algo, sugere no projeto. Nós tivemos recentemente eventos nacionais que vieram de São Paulo, de produtoras, que a gente fez isso e a gente recebeu esse feedback, a gente recebe por aqui, a gente recebeu de lá também. Poxa, vocês são os executivos da empresa, vocês estão lá dentro do evento, ajudando a gente, dando ideia, sugestão. Isso é diferente realmente, sabe? Então, essa informação que ela passou da questão assim, dos profissionais, dos nossos colaboradores estarem preparados, ele é algo a mais que a gente sempre faz, treinamentos, palestras, leva nossos profissionais fora, como a gente fez recentemente no Detal, que a gente levou uma equipe para conhecer o festival. A gente viaja pelos festivais, Rock in Rio. Essa viagem, a gente lá tem um curso, né, de liderança, de produção, e a gente levou colaboradores nossos para sair um pouco da nossa caixa de Teresina, Piauí, Maranhão e Ceará, para conhecer o de fora e filtrar, né, o que a gente consegue. É aquilo que a gente fala, assim, muitos equipamentos, algumas outras empresas têm semelhante. A gente tem algumas coisas diferentes, mas a maioria são semelhantes. Então, em que a gente se diferencia? Nos nossos colaboradores, no fator Inove que a gente chama, que é a nossa equipe especializada, preparada, para lidar com aquilo que ela nem imagina que vai surgir. Surgiu, mas eu tô aqui, vou dar um jeito. Está preparado para o que não fomos preparados. É verdade. E tem um ponto muito legal, e você até já começou pegando o gancho aqui do que o Kelson falou, que é sobre a questão da atualização, não só dos colaboradores, mas também de equipamentos. E, enfim, além dos workshops, das visitas em eventos nacionais, como que vocês lidam também com equipamento de última geração? Já tem alguma coisa assim em mente, algum futuro investimento, porque a gente sabe que a inteligência artificial está dominando todas as áreas, não sei se também na tua área também está dominando, então como é que funciona essa tua captação do que está sendo atualizado assim? A gente busca sempre estar antenado com, por exemplo, os riders técnicos das bandas, né? A gente vai em busca de riders técnicos de artistas assim, tipo internacionais. Vamos ver o que é o que tem de melhor, tem de melhor. Aqui nacionalmente, a galera do Sul, Sudeste, recentemente a gente fez um artista nacional, Marina Sena, e assim, foi a primeira vez que a gente usou todos os canais da nossa mesa, de 64 canais, porque de fato sempre usa ali 48, são questões técnicas, né? Estou mencionando aqui. Mas os melhores microfones, os melhores equipamentos, né? As melhores mesas, a gente sempre está em busca, né? Para que a gente possa, no momento oportuno, quando o cliente trouxer o rider, a gente já temos, já estamos preparados. Inclusive a gente viaja, para ter ideia, a gente viaja para Nova York, para Miami, assim, a gente vai em busca de equipamentos profissionais para que a gente possa, de conhecimento, né, para a gente possa trazer para cá e sempre estar ali mais atualizado, como você coloca, né, sempre trazendo inovação. A gente também tem como base também aqui mais local, falando mais em questão local no Nordeste, o Wesley Safadão, tipo, o rider dos maiores shows deles, da maior label dele, TBT, a gente sempre eles sempre estão atualizando e a gente está sempre pedindo,
poxa, isso aqui eles estão querendo, isso aqui eles estão pedindo. Sobre a questão da marca em si, você como diretora de marketing, eu queria muito que falasse um pouco sobre a questão do brand, da construção de imagens, porque você já até explicou, né, que o teu cliente não é o cliente final, aquele que consome o evento, mas sim os produtores, a equipe interna. Como é que funciona, assim, a construção de um marketing de um nicho como esse? A construção da reputação de vocês, a construção da imagem de vocês, como é que é construído esse branding, de forma interna falando? Olha, eu poderia passar o dia todo aqui falando Inova, então pode me perguntar o que você quiser. Então, assim, falar sobre a marca da Inova, como é em comparação a que a gente não chega no público final ali, que é individual. Porque é muito diferente, né? Sim. Várias marcas chegam até o consumidor final, sim, de uma maneira até um pouco clichê, né? Uhum. Mas ali dentro, né? Que são produtores que vão contratar vocês, como é que funciona isso? Te explicar de maneira bem lúdica aqui. Por exemplo, você vai para um evento. Você não percebeu a estrutura, é porque a estrutura foi boa. A gente passa desapercebido quando a gente só é bom. Quando você vai para um evento e acontecer alguma coisa errada, você vai perceber rapidinho também. A gente só é bom em 2 momentos para o público final. Quando a gente é extraordinário ou quando a gente é ruim. Ou quando não basta ser bom, porque quando você é bom, você é desapercebido. Por exemplo, ninguém sabe a importância que tem o técnico de som que está operando a mesa com o cantor. Vou citar o nome aqui de novo, Wesley Safadão. Ele é tão importante quanto o técnico de som dele. Porque é um conjunto. E ninguém dá tanta importância ao técnico de som, entendeu? Ou, por exemplo, a gente foi ao show lá no Tetal e foi um show maravilhoso. Que até o iluminador é o Renatinho, muito conhecido no nosso ramo. Que ele fez um show, 50% era o show da iluminação e 50% era o show do artista. Então, assim, são milhares de pessoas que fazem brilhar. Então, assim, é muito difícil. O caminho é um pouco mais longo, mas não que seja difícil. Só precisa processos mais demorados. Por exemplo, eu demoro muito mais, eu estou quase chegando a 20 mil seguidores na plataforma do Instagram. Eu demoro muito mais a chegar a essa margem do que uma produtora de eventos que vende o ingresso, que vende diretamente. É muito complicado eu fazer uma ativação de marca voltada para o nosso ramo que converse com o público final. Então, assim, o nosso principal posicionamento de marca é fazer o extraordinário. É fazer você perceber que aquele esqueleto daquele evento é maravilhoso. É se sentir seguro. É você falar assim, poxa, nenhum palco da Inova teve um acidente. Nenhum palco da Inova teve acidente de choque. Nenhum palco da Inova caiu. Nenhum palco da Inova, todos os palcos, todos os sons da Inova nunca teve um problema que fosse lembrado pelo público. Isso já é um índice muito bom pra gente. Ou seja, a gente talvez não está sendo lembrado, mas também não está sendo lembrado pelo ruim. Tá lá, fazendo o papel dela. O que a gente precisa. Maravilha. Acho que eu consegui entender. O marketing é o resultado. É o resultado. É o bom resultado. É o bom resultado. Que a gente vê muito, inclusive, até em vídeos circulando pelas redes sociais, de estruturas, quando dá uma tempestade, a estrutura fica balançando, às vezes cai, adia o show. É importante, é muito assim, ruim, Amanda, né? a gente fazer um parêntese, porque, de fato, alguns fenômenos da natureza, eles às vezes são imprevisíveis. Sim, com certeza. Ou você pode prever, mas não naquela dimensão, né? Então, termina que alguns incidentes ou acidentes que ocorreram, que ocorrem ao longo do tempo, eles talvez não tenham sido plenamente falha, né, de uma empresa. Amigos super profissionais, parceiros super profissionais da gente. Próximos já aconteceu. Próximos que já aconteceu. Já aconteceu, mesmo eles seguindo todo um parâmetro de segurança, entendeu? Então tem essas exceções, sim. Sim. E falando assim sobre a marca, mencionar um pouco aqui, que a gente, nesse tempo, né, de 16 anos, a gente até recentemente, há uns 3, 4 anos, fez um rebranding da marca, né? Eu iniciei lá realmente com aquela coisa da inovação, o I de
inove, né, uma lâmpadazinha e tal. E assim, com o tempo a gente precisa também inovar até nisso. A gente não mudou a marca, mas a gente fez o rebranding, sempre atualizando, né, tornando ela mais moderna, sim, como a gente pode considerar que é hoje. Hoje a marca ela conversa mais com o que a gente precisa. Hoje o nosso público, o nosso público tem a gente como uma empresa séria, profissional. Tanto que 90% do nosso cliente é o poder público. E eu preciso ser séria. Eu tenho que ter validação, como posso fazer? Uma coisa palpável, firme. Então a marca tinha que estar conversando. Então a gente fez esse rebrand de marca. A forma que o colaborador final ali, o montador, fala com o cliente é um tom de voz alinhado. É um tom de voz. Tudo é pensado, né? Tudo é pensado. Pode demorar mais um pouco, mas a gente vai chegar lá, a gente já está lá e a gente sempre busca mais. Maravilha. E por buscar mais, já até pegando o gancho, o que vocês planejam assim, para o futuro? A gente sabe que 2025 já está assim, voando mesmo. Parecia que era março, abril, já estamos em outubro. Está passando muito rápido. Então, o que vocês estão planejando para esse final de ano, para começo de ano? Como é que está a demanda de eventos? O que vocês planejam? Olha, a gente tem pensado muito e trabalhado até na questão que você citou há pouco tempo, na questão da inteligência artificial, por incrível que pareça. Nós temos projetos, não podemos revelar. Sim, mas já dando spoiler da IA, né? Sim, que vai facilitar muito o produtor. Porque assim, eu assim, por questões de formalidade, sei lá, eu sou advogado, eu sou administrador, eu sou biólogo, eu tenho um pós em direito público e estou fazendo uma especialização em inteligência artificial. Então, assim, a gente sempre busca também, como pessoa física, se aperfeiçoar para estar sempre antenado ali com o que há de mais moderno, assim, no sentido de atualizações mesmo, né? Então, a gente está sempre buscando, né, essas atualizações, está sempre em dias, né, com o mercado. E atualmente, com essa questão que a gente ficou assim, muito feliz mesmo, muito satisfeito de ser lembrado pelo público, né, consumidor, pelos produtores, estarmos aqui, que é a questão do Marcas, né, um projeto tão importante quanto ele é, a gente está abordando e trabalhando alguns projetos que a gente tem agora para o final do ano, alguns shows nacionais já fechados, né, com a estrutura que já nos contrataram, grandes eventos, a gente quer abordar, quer trabalhar nisso. Então, assim, a nossa ideia é sempre estar se atualizando, atendendo da melhor forma possível os clientes, né, os consumidores também, porque eles deixam de forma indireta de estarem lá, e ao mesmo tempo a gente poder estar presente nos maiores, né, nos grandes eventos. Nós, ultimamente, nesse ano, principalmente 2025, a gente esteve sim presente nos maiores eventos do estado do Piauí, grandes festivais, né, outros eventos até do grupo, aqui no próprio Teresina Hall, a gente teve a oportunidade de trabalhar com Zé Ramalho, com Roupa Nova, José Augusto, Maurício Manieri, né, que são artistas nacionais renomados. Sim. Então, essa é a nossa perspectiva. Em termos de mercado, a gente hoje atua, né, nesse segmento, nessa região, né, Piauí, Maranhão, Ceará. É uma prioridade nossa de fato, porque a gente entende que a cada momento que a gente se especializa e está mais próximo dos nossos principais clientes, a gente consegue atender melhor e também manter, né, o nosso trabalho sempre ativo, né, sempre online. Sim, a gente sempre busca novos clientes, mas existe um peso muito grande de sempre estar tendo o mesmo atendimento para os clientes que já são de casa, entendeu? Então isso... Na prioridade é abraçar a gente. Sim, isso. Vocês planejam, tipo assim, em levar a expansão da Inove em algum outro estado, assim, vizinho? Olha, a gente já recebeu convite para o estado do Maranhão, mas a gente ainda é daquele, se isso um dia acontecer, vai ser de uma forma bem organizada, porque a gente é muito responsável com a marca Inove. Por mais que seja uma criação dele, a gente consegue entender a importância individual que a Inove tem. Então, assim, ela precisa ser, vamos dizer, chegar à meta onde a gente quer chegar com ela, e depois pensar no segundo passo. A gente tem muita responsabilidade em relação a isso. Maravilha. Um dos pontos que o nosso setor peca muito, vamos dizer assim, de alguns concorrentes, cita nome, mas
é isso, é a questão do compromisso, da entrega que a gente chama. Nós temos uma atividade, a nossa atividade ela é bem peculiar. Nós não só entregamos o produto ou o serviço, a gente faz a visita técnica, a gente monta, a gente opera e a gente desmonta. Então, assim, a gente tem uma cadeia que não nos permite também voar muito longe de forma muito rápida, porque senão a gente termina não atendendo plenamente um ou outro e isso não vai ficar legal. Então, a gente prefere trabalhar menos, no sentido, assim, de escolher, de ter a oportunidade de prezar pelos maiores clientes, os melhores, que são esses que hoje estão com a gente. E, às vezes, a gente vai ali, de acordo com os convites que vão aparecendo, a gente vai podendo avançar um pouquinho, mas de fato a nossa prioridade são os clientes que nós temos atualmente. Priorizar não só não a quantidade, mas a qualidade. Primordialmente. Sim. Principalmente porque ultimamente a gente tem ganhado muitos clientes novos, então assim, a nossa carta de clientes está muito grande, ainda bem, a nossa meta, a nossa evolução é sempre assim, chegamos aqui, vamos expandir para abarcar mais clientes, mas nunca ainda não foi para criar uma filial em outro lugar, sendo que a gente também tem uma filial, que é Inove Tickets, que é de venda de ingresso, mas é pequenininha ainda. Nós priorizamos dar essa atenção também, isso foi também um nicho de mercado. Nós temos grandes plataformas de venda de ingresso que só trabalham com as maiores produtoras. Então a gente enxergou para dar uma atenção também a esse nosso cliente. Pra você ter ideia, a gente tem os clientes que nos contratam com a estrutura e automaticamente nos contratam para a venda dos ingressos. Então assim, não deixa de ser uma parceria, né? Que faz o link, né? Exatamente. Das duas coisas. E essa dificuldade que às vezes as menores produtoras de médio e grande porte têm dessa relação com as plataformas de fora. Então, nós temos um contato mais próximo aqui com o cliente. Sim, clientes de pequena, médio, que não tem um ponto de venda. A gente tem um ponto de venda físico no shopping. Então, assim, isso já ajuda o nosso cliente que tinha essa necessidade. Então, assim, talvez a gente conseguir abarcar clientes maiores. Mas aí planos que ainda estão no papel. Ainda. Que vão vir rapidamente, né? Porque... Quando a pessoa trabalha, quando a empresa trabalha com qualidade, o sucesso é garantido. Acho que com amor, né? Amor. Acho que quando a gente trabalha com amor, tudo sai bem feito, é incrível. Eu acho que a gente pode resumir isso que a gente está mencionando, que vocês estão mencionando agora. De fato, a gente ama o que faz, né? E a gente faz mesmo porque gosta, né? Então a gente sente orgulho de estar presente em determinados eventos e também a felicidade e a satisfação de ter contribuído para o sucesso, por exemplo, do nosso cliente. Ele está fazendo o evento, a gente só está parceiro ali, mas se ele fez e foi um sucesso para ele, a gente já sente aquilo. O sucesso também é da Inove. O sentimento de que o evento nunca é só do cliente, o evento também é nosso. Eu nunca vou entregar um evento para você achando que se der errado o problema é seu. De forma alguma. De forma alguma. O evento também é nosso. Se deu errado, a responsabilidade também é nossa. Então, assim, quem tem a Inove como parceiro, quem tem a Inove como fornecedor de estrutura, sabe que não está sozinho naquele evento. Maravilha. E para finalizar, queria muito que vocês deixassem considerações finais sobre o mercado, em específico, trazendo um pouco para a questão digital, porque a gente sabe que hoje o digital está muito forte, é assim, imprescindível. A gente tem que estar no digital, a gente tem que estar não só como pessoa, como Kelson, como Priscila, mas como marca. A marca precisa estar no digital. Eu queria que vocês deixassem essas considerações finais, como que a Inove está dentro do digital, como que ela atua, como que ela está se aperfeiçoando e avançando nesse sentido. Eu posso falar com mais propriedade em relação ao digital, porque assim, nós fomos uma das primeiras empresas de estrutura a ter uma rede social na questão digital muito sólida. A gente é presente, a gente tem seguidores, a gente cultiva aqueles seguidores, a gente dá informação. Então, assim, a gente tem o digital como muito importante. É uma ferramenta que está ajudando a gente a chegar em lugares que a gente nunca chegou. As pessoas olharem para a gente que nunca viram a gente, não sabem a nossa qualidade. Então, assim, até tem alguns detalhes de algumas coisas que a gente começou a fazer e que hoje a gente vê outros parceiros nossos
fazendo também no digital e a gente acha isso maravilhoso. Sim. Porque é um prazer inovar e inspirar. A gente inspirar as pessoas fazerem o que a gente faz, isso é muito bom, ou seja, a gente está no caminho certo, a gente está fazendo certo. Está se tornando referência. Sim, e a gente acha isso o máximo quando a gente vê um parceiro nosso fazendo um vídeo que lembra o nosso, ou fazendo alguma coisa que lembra o que a gente faz, ou qualificando os meninos deles igual a gente qualifica os nossos. E então isso foi, querendo ou não, foi pelo digital, que viram lá no digital a gente fazendo e querem fazer também isso, acaba modificando todo o mercado. E eu fico lisonjeada de estar participando disso. Eu até queria agradecer ao Kelso, foi um prazer, é um prazer contribuir com o crescimento da Inove. Eu acho que eu falo isso por todo mundo da Inove Eventos, é muito bom trabalhar numa empresa que tem essa cultura. Com relação a complementando o que ela fala aqui, que é muito bacana sobre o digital, a gente aproveita, por exemplo, momentos como esse, né, que são podcast, bate-papos, que isso chega, não sabe onde, né? Isso é interessante, porque, de novo, o digital, como você disse, é imprescindível hoje, né? Precisa a gente estar lá. Sim, né? É verdade. Então, é isso. Maravilha, eu quero que vocês fale um pouco para a nossa audiência, né, a satisfação de estar aqui, claro, né, convidando a toda a galera a nos acompanhar também nas redes sociais e também deixar o contato de vocês, já que a gente está finalizando, deixar o número para contato, Instagram, tudo isso. Pode ficar à vontade. Bom, eu queria de fato assim, agradecer mesmo a oportunidade. A gente já está nesse bate-papo, acho que pela segunda vez. Outro dia viemos aqui no programa. Sim, verdade. Isso é muito bacana. Né, agradecer ao Grupo Dia, né, e agradecer a todos que lembraram da gente, né, na pesquisa que foi feita no Marcas Inesquecíveis. É um prazer imenso mesmo e uma satisfação muito grande a gente entender que de pequenininho ali, do começo mesmo, do zero, foi crescendo e hoje a gente se tornou essa referência de mercado que a gente é, né? E de fato a gente está aqui, né, para o que deve. Assim, agradecer até porque o Marcas Inesquecíveis é uma marca inesquecível, é verdade. Sabe? Você lembra do Marcas Inesquecíveis de uma coisa sólida, sabe? Você vê que profissional tem empresas sólidas, empresas antigas, empresas que estão ali há anos ganhando porque estão conseguindo manter a qualidade, estão conseguindo ser inesquecível. Então, assim, é inenarrável a satisfação de estar aqui como uma pessoa que nunca imaginou estar dando uma entrevista dessa. É um reconhecimento que a nossa empresa, por mais que tenha pequena, foi crescendo e apareceu. Então, isso mostra que assim, você tem seu negócio, você tem o seu dom, vá atrás, procure saber o que você realmente é bom. Não desista. A gente, no ramo de eventos, tivemos a pandemia, não desistimos e estamos aqui muito mais forte do que a gente era antes da pandemia. Então, continuem. Não desistam e um dia eu espero contar com todo mundo aqui no Marcas. Sigam a página do Marcas, sigam a gente também, Inove Eventos Teresina. @Inove Eventos Teresina é o nosso canal no Instagram, né? Nosso Instagram. E no caso do contatos comerciais, né, para solicitação de orçamentos, a gente tem o WhatsApp 869-9932-1200. Maravilha, é um prazer recebê-los aqui no podcast Marcas Inesquecíveis. É um prazer escutar com tanta atenção a história de vocês. De fato, uma empresa que traz qualidade, traz inovação, como o nome já diz, e é um prazer, é uma felicidade muito grande para mim, como apresentadora, ver e saber um pouco da história de vocês, viu? Muito, muito obrigada pela presença. E é isso, gente, finalizamos mais um podcast, tá? Mais um episódio aqui para vocês, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já aproveita e deixa o like no nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima. Tchau, tchau!